Reputação. Reputação. Quando fala em reputação, nós lembramos do quê? Alguém fala assim, aquela pessoa tem uma boa reputação. O que eu imagino? Bom caráter. Bom caráter. Uma pessoa de confiança. O que mais, irmãos? Por exemplo, há pessoas que você confia de dar a chave da sua casa para ela fazer a visita lá quando você não está? Não? Já teve essa confiança com alguém? Há irmãs da igreja que confiam a chave para que eu possa, de repente, passar lá, dormir lá, tomar conta da casa. Há irmãs que confiam essa credibilidade para mim e para minha esposa. Vocês acreditam nisso? Ela dá a chave da casa, né, filha? Aqui está minha esposa, que é a Lúcia. Ela dá o alimento para a gente. É uma pessoa de boa índole. Ela viu em nós pessoas de boa o quê? Reputação. Uma pessoa de autoconfiança. Olha o que diz aqui. As características de um diácono e de uma diaconisa. No versículo diz que essas pessoas precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo. E de Sabedoria. sabedoria. Irmãos, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Oi? Bondosa. O que mais, irmãos? Caridosa. Pessoa que tem os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que tem os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que ouve a voz do Espírito Santo diariamente. Diariamente ela ouve a voz do Espírito Santo. Ainda que as tormentas da vida estejam desabando, ela fala, eu sei quem eu creio. Eu sei que o Espírito Santo está conosco. Ontem mesmo estava preparando para ir para a igreja. Iniciou ontem 3 dias da família. E de repente chegou a irmã em casa e disse, irmão, nós precisamos fazer uma visita urgente. Tem um irmão nosso que está entre a vida e entre a morte no hospital. Nós precisamos visitá-lo. Aí, então, o que eu tenho que fazer? Ir para a igreja ou visitar no hospital? Eu visitar no hospital. E qual não foi a surpresa de chegarmos lá no hospital e conversando com a recepcionista, ela disse, vocês são os primeiros a vir visitá-los porque eles já estão um mês aqui internado e ninguém veio visitá-lo ainda. Irmãos, a função nossa é ouvir a voz do Espírito Santo em todo momento. Às vezes você está aqui, o Espírito Santo está dizendo para você fazer alguma coisa. Você está em casa, o Espírito Santo está te incomodando para fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que a prática ela é sempre diferente da teoria. Conhecer a Deus na parte teórica é uma coisa, na prática é outra coisa. E servir, ser uma pessoa de boa reputação, ser cheio do Espírito Santo se relaciona a deixar de confiar no meu entendimento, na minha sabedoria e ser ensinado pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Deus designou a mulher quando abençoou ali Adão e abençoa ali a Eva, dando a ela a bênção do crescimento da família. Deus colocou um título, não foi um título de mãe. Deus colocou um título de rainha do lar. Às vezes tem mulheres que pensam assim, mas eu só fico em casa, eu não trabalho, né? Aí você vai fazer uma entrevista, a pessoa pergunta, mas qual é a sua profissão? Aí você coloca lá, domicílio do lar. Sabe, você acha que isso não é nada, mas diante dos céus e da terra, é o cargo maior que Deus concedeu, a rainha do lar. Porque a função da diretriz da educação dos filhos está direcionado a ela e ao seu esposo, a rainha. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo se relaciona a outra colocação importante, que também é a sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo e sabedoria são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Você tem a diretriz do Espírito Santo aqui, tem a presença do Espírito Santo, está passando aqui, está tendo um pancadão aqui, e você precisa fazer evangelismo lá na frente, mas de repente você quer ir, e o Espírito Santo fala, não é para você? Não é para você ir. Não é para você ir. Tem uma irmã que eu gosto muito de uma outra igreja, os pentecostais têm o hábito de ter 2 horas de culto. Às vezes 3 horas de culto, nós temos meia hora de culto, achamos que é o suficiente. E os cultos lá, às vezes, até as 10h30 da noite, eu falo, irmão, quanto vigor vocês têm, né? Ela fala, irmão, nós temos que estar buscando a unção e o poder do Espírito. E nós, né, Lúcio, nós não vemos dela nenhuma palavra de desmotivação. É uma senhora que deve ter mais ou menos 80 anos. Colocando assim, é uma pessoa que está sempre pronta a servir as pessoas. Sempre pronta. E aí precisa ter a sabedoria. Nós ouvimos aqui que nós temos que orar. Esse cântico que a irmã cantou. A senha do cristão de
todos os tempos é vigiar, orar e trabalhar. O cristão que não ora, o cristão que não vigia e o cristão que não trabalha é um cristão morto. É um cristão morto. E algumas de nós, nossas igrejas, estão mortas porque nós estamos mortos dentro da nossa casa. Não temos autoridade sobre nossos filhos, não temos autonomia sobre apresentar a Deus para os nossos filhos, não entendemos a função a qual Deus nos chamou, que é conduzir a nossa casa para o quê? Para o céu, para a presença de Jesus. E a palavra de Deus, ela diz que eu preciso ter, olha que interessante aqui, eu preciso ser uma pessoa de boa reputação, autoconfiança, passar confiança para as pessoas, eu preciso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu preciso ter sabedoria. Amanhã faz 15 anos que eu perdi meu pai. 15 anos que meu pai descansou. E algumas circunstâncias que eu fui visitar meu pai no hospital, algumas circunstâncias que eu cheguei um pouco cedo, estava lá fora aguardando a ordem da visita. E saiu uma pessoa ali, uma jovem saiu ali à porta e ela estava muito apreensiva. Ela falou: você pode fazer um favor para mim? Eu falei: posso, tem 1 hora aqui ainda para esperar, né, a hora da visita. E ela disse: você pode comprar alguma coisa que eu estou com muita fome? Pode comprar alguma coisa para mim? Eu falei: posso. Mas naquele momento eu não tinha dinheiro. Eu falei: só que eu não tenho dinheiro. Ela falou: o problema não é dinheiro, eu te dou o dinheiro aqui. Você pode comprar. Ela nunca tinha me visto. O que eu poderia fazer? Poderia pegar, sair e sumir do mapa, não é? Mas eu fui lá, comprei um lanche especial para ela, voltei e ela estava me aguardando. Você teria confiança em dar o dinheiro para alguém que você não conhece para comprar um lanche para você na circunstância que nós estamos hoje? Difícil, não é? Difícil, não é? Aguardar a pessoa voltar. E várias pessoas aqui, que quando eu entrei no hospital, estavam várias pessoas sentadas lá dela, assim como vocês estão. Mas com certeza todas arranjaram desculpa. Porque elas estavam precisando, estavam horas e horas de jejum, horas e horas precisando aguardar ali, o médico chamar, e considerar pedir para alguém que falou: eu não posso agora, eu posso fazer depois. Mas eu vi a alegria daquela mulher quando eu cheguei ali com o lanche dela, e ela me agradeceu. Hoje está difícil, irmãos, confiar e achar pessoas assim, não está? Verdade. Não está? O diácono, ele aprende que servir a Deus é fazer para as pessoas o que Jesus faria se estivesse o quê? Aqui. Ser uma mãe hoje se relaciona a educar os filhos dos caminhos de Deus. E olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, o versículo 6. Provérbios 22, verso 6. Eu não tenho minha mãe mais viva, mas quero parabenizar as mães aqui. E eu costumo dizer para os filhos meus e para a igreja que Dia das Mães é todos os dias. Dia dos Diáconos é todos os dias, cada momento, cada segundo. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 22, versículo 6. Eu gostaria que só as mulheres lessem, porque hoje, né, tem muito a ver com a área feminina. Provérbios 22, verso 6. As mulheres. Oi? Um coral aí. Isso, um coral muito lindo. 1, 2, 3, pode ler. Ah, não, começaram errado. De novo. Vou falar em português. 1, 2, 3. Ah, não, começaram errado de novo. Todo mundo achou aí? 1, 2, 3. Instrua a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar a criança. Poucas finalizadas. Poucas finalizadas. Irmãos, ensinar a criança hoje é mais na parte prática do que na parte teórica. Quando bebê você canta lá no útero, e a criança ouve, né? Eu tive essa experiência. Quando vai crescer, você segura pelas mãos, ela vem, ela senta aqui, fica acolhendo ali, ouvindo. Depois você vai, ensina na sua casa, no celular lá. Depois chega um momento que ela já começa a pensar: bom, agora eu sou dono do meu? É a parte da juventude, por volta dos 12 até os 18 anos. E a palavra de Deus fala que ensinar se relaciona assim, que quando a criança é visionária, ela vai acompanhar todos os trajes
da mãe e do pai. Se for um menino, obviamente, ele vai olhar todo o comportamento de quem? Do pai. Se for uma menina, vai observar todos os traços. Embora a menina, ela é muito próxima de quem? Ela agarra muito com o pai, não é? Ela é muito perto do pai. E alguns segredinhos, ela conta tudo o que acontece, ela conta para a mamãe que o papai faz. É ensinar. Se relaciona nos dias de hoje, irmãos. Sentar junto à mesa com seus filhos. Desconectar as redes sociais e sentar junto com seus filhos. Vocês fazem isso? Eu já sei que a maioria não faz, né? Coloquei assim. Ir na mesa do seu filho e falar com ele antes de dormir. Eu te amo. Você faz isso? Vou colocar as mãozinhas aqui, né? Muito bem. Na frente dos filhos, você chegar na frente da rainha do lar e falar a palavra de amor para ela. Vocês fazem isso? Não sei se vocês fazem. Eu procuro fazer, né? Vocês fazem? Não sei. Muito bem. A criança, ela vê tudo isso. Ela observa, ela percebe. E uma das coisas que machuca o nosso coração é quando você faz algo desagradável e você quer cobrar dos seus filhos e ele faz algo desagradável e fala, bom, você também faz, por que você está cobrando de mim? Já passaram por essa experiência? Como você pode cobrar de mim uma coisa que você também faz? Também faz. Aí chega a fase, hoje, dos celulares. Né? As famílias hoje estão separadas, desconectadas dentro dos seus atos. Você tem autonomia, irmãos, de uma criança de 4, 5 anos, de policiar o que ela tem no celular. O celular pode ser uma bênção? Sim. Pode ser uma maldição? Sim. Eu estive essa semana almoçando na casa de um casal muito carinhoso, eu e a minha esposa. E ela estava com o celular e eu perguntei, eu queria fazer uma pergunta especial para a irmã. Seu celular tem senha? Ela disse, tem. Falei, o esposo sabe a senha? Ela falou, não. Falei, não, o esposo tem que saber a senha. Como que você tem um celular e seu esposo não sabe a senha? Ou a esposa tem um celular e não sabe a senha. Os filhos têm um celular e não sabem a senha. Irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida o quê? Aberta. Um livro aberto diante de Deus, diante de quem? Da família. O reflexo da igreja é o reflexo da família. O reflexo de um diácono é reflexo de quem? Da família. Se a família vai bem, a igreja vai o quê? Vai bem também. Olha o que diz a palavra de Deus. Que eu tenho que ensinar. Ensinar. Nós estamos tendo uma palestra, ontem eu vi o culto, eu achei algo importante, porque isso acontece e continua acontecendo. A psicóloga que está fazendo a palestra lá disse o seguinte, que existe um jovem que ele lê a Bíblia três vezes. Ele conhece muita palavra de Deus. Filho de irmãos queridos da igreja, líder da igreja. Mas ele chegou, uma oportunidade com ela e disse, irmão, eu queria falar uma coisa para você. Ela disse, pode falar. Irmã, eu tenho atração por homens. Eu não gosto de mulheres. Você acha que isso é uma coisa comum? Não é uma coisa comum. E ela disse que você tem entrado nas redes sociais. Por quê? Às vezes o jovem ele clica lá na rede social. Se for uma menina, vai aparecer lá a foto de um homem, bom, né? Bem bonitão, bombástico, porque a mulher ela é pelo ouvir. E o homem ele é o quê? Pela visão. Isso vai atrair ela em algum ponto. Depois aparece na rede social para o homem uma mulher ali com traje, né? Bem light. E começa a mandar algumas mensagens. E com o tempo começa a entrar a pornografia, começa a entrar a sensualidade, começa a ter mudança de comportamento tanto no homem, quanto na mulher, quanto também de quem? Dos filhos. Começa a ter mudança de comportamento e você acha que é uma coisa o quê? Normal. Uma coisa normal. E não é uma coisa normal. Ensinar os filhos hoje se relaciona o seguinte, irmãos, que quando nós somos professores do lar, se relaciona o seguinte, o pai, ele tem que conhecer mais do que os filhos. Ele tem que saber mais do que os filhos. Hoje nós temos vários meios. Quando o filho faz uma pergunta, você tem que estar pronto para o quê? Para responder. Já foram pegos pelos filhos quando ele faz uma pergunta e você não tem resposta? Já foram pegos? Quando ele chega lá e faz uma pergunta de anatomia, ou uma pergunta de sexualidade, você tem aptidão para respondê-lo? Hã? Às vezes sabe, fica com
vergonha, você tem que fazer isso. Precisa fazer isso. E a palavra de Deus fala que eu tenho que ensinar. Lá no Salmos, capítulo 90, o versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Chega até 11h30. É isso? Vai ter mais 2 horas então. Tá bom. Todo mundo falou amém? Amém. Aí, muito bem. Então, até 2 horas da tarde. Ok. A palavra de Deus ela diz o seguinte, irmãos. Salmos, capítulo 90, versículo 12. Vai até 2 horas da tarde, mano. Até 2 horas da tarde. Eu fiquei feliz que ontem eu falei com o rapaz que estava lá, entre a vida e entre a morte no hospital. Falei, vamos estar orando com você hoje na igreja, hoje à noite, que seria no sábado, início de ontem. Ele disse, como eu gostaria de estar com você na vigília? Eu falei, você não pode estar, mas a igreja está orando. A igreja está aqui com você hoje. Eu falei para algo importante, inclusive esse versículo aqui eu queria falar para vocês. A palavra de Deus é assim, ensina-nos a contar o quê? Para que alcançamos o quê? Coração sábio. Irmão, eu queria fazer uma pergunta para você diretamente do coração. Você tem pedido para Deus ensinar os seus dias, a contar os seus dias, a valorizar cada momento e cada segundo da sua vida? Eu falei ontem para o Fernando, o seu coração está batendo porque é um milagre de Deus. Está respirando, está vivo, está conseguindo me ouvir, porque Deus está dando essa permissão para você. Mas alguns que eu fui visitar no hospital, eu cheguei lá, não deu tempo, a pessoa morreu, acabei de entrar, tinha acabado de entrar em obra. Mas você está tendo essa oportunidade aqui. A igreja, nesse momento, está tendo essa oportunidade de aprender a ser ensinada pelo Espírito Santo a contar o quê? Os seus dias, a valorizar cada momento, cada segundo e cada fração, porque isso não é uma coisa normal. Entenderam? Não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal, irmão, uma igreja não atuar no trabalho missionário aos sábados, na semana. Não é uma coisa normal. Eu não tenho desejo de fazer o trabalho missionário. Eu não tenho prazer de fazer o trabalho missionário. Eu recebi apelo do altar para fazer o trabalho missionário. Isso é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha para mim. É uma vergonha. Porque hoje, por exemplo, alguns jovens hoje no Rincão, hoje se propuseram a fazer o trabalho missionário lá. Enquanto nós estamos aqui, estamos indo lá para o Paysandu, levar alimento para quem está precisando, levar alegria para quem está precisando, orar com as pessoas. Nós temos que estar dispostos a fazer o trabalho missionário de Deus. E se eu, como diácono, como uma pessoa que cuida da minha família, não estou pronto a fazer isso, então, queridos, eu posso fechar a Bíblia e não estar disposto a fazer a obra de Deus. Porque todas as vezes que você for abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai ensinar e falar o seguinte, olha, o que você aprendeu, você tem que falar para quem? Para os outros. Você tem que falar para as pessoas. Eu não posso me conformar com as coisas como está acontecendo. Não posso citar as coisas como uma coisa comum. E a palavra de Deus fala que quando eu sou ensinado pelo Espírito Santo, acontece. Lá no capítulo 6, Deus viu que a terra estava corrompida e Deus viu que havia um homem justo, íntegro. Esse homem era Noé. E fala que Noé achou graça diante do Senhor. Os olhos de Deus hoje, irmãos, estão à procura de verdadeiros adoradores. Verdadeiros homens que não se compram e não se vendam. Verdadeiros homens que estão prontos a fazer a obra de Deus em boa circunstância ou em má circunstância, não em grandes auditórios. Mas está pronto a fazer a obra do Senhor. Ser ensinado pelo Espírito Santo significa que quando eu estou sentado em casa, eu estou estudando a palavra de Deus, eu estou orando, e Deus está trabalhando na minha vida e falando o seguinte, olha, o que você aprendeu, Gil, não é para você ficar para você. Não é para você passar somente para a igreja, mas é para você levantar da zona de conforto e ir lá e levar mensagem para outras pessoas. Para outras pessoas. Para outras pessoas. E lá, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, gosto de um texto maravilhoso. Hoje, o Espírito Santo está trabalhando na vida dos diáconos, na vida da rainha do lar, na vida do sacerdote, para que a fé nossa seja uma fé reavivada e motivada pelo Espírito Santo. Eu perguntei para a irmã lá dentro, irmã, como que está a igreja? Animada ou desmotivada? Ela disse, está animada. Quando eu vi o irmão fazendo um anúncio aqui, sobre convidar os irmãos para estar aqui à tarde, eu vi que a igreja não está animada. A igreja não está reavivada como deveria estar. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 8. A palavra diz assim, porque
Pela graça sois o quê? Mediante. A fé. Mas a fé é o quê? É um dom De Deus. Ela não vem de quem? Ela não vem de nós mesmos. A palavra fala, não, eu creio em Jesus, Senhor, eu creio. Mas se não se dobra para fazer o trabalho de Deus, então você não crê. Irmãos, a palavra de Deus fala que ter fé se relaciona o seguinte, que eu falei para o jovem ontem, Jesus está chamando você, e Deus pode ressuscitar você da onde você está nesse momento, da estrutura física que você está. Deus pode mudar você nesse momento. Mas Deus pode realizar um milagre e Ele quer que você faça uma coisa muito importante que eu já fiz e continuo fazendo. Quando Deus olhou para a terra e chamou ali Noé falou o seguinte, eis-me. Quando Deus chamou Isaías, Deus falou para ele e ele respondeu o quê? Eis-me aqui. E a palavra de Deus fala que a fé ela é um dom de Deus. Quando eu busco a Cristo, a fé ela é avivada e eu não consigo ficar com aquilo no meu coração, calado, sabe, centralizado ali somente para mim. A palavra de Deus me motiva a fazer o trabalho de Deus. O trabalho de Deus. A fazer o trabalho de Deus. A palavra de Deus, ela diz lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, lá diz o seguinte, sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Para ser um cristão voltado na fé, triunfante, eu preciso guardar o meu coração da pornografia, guardar o meu coração da maledicência, guardar o meu coração das fofocas, guardar o meu coração dos pontos negativos e centralizar só os pontos o quê? Positivos. Positivos. O irmão estava muito desanimado ontem no hospital. E eu falei para ele, eu quero ler com você, porque eu não vou poder cantar, porque tem alguns pacientes aqui. Mas eu vou ler a primeira estrofe desse cântico para você. E esse cântico tem transformado a vida de muitas pessoas. Ele diz o seguinte, não importa quem você é. Não importa o que você... Jesus o quê? Ele conhece o teu interior, Ele se importa com você, Ele se preocupa com você. E a palavra de Deus fala que eu tenho que guardar o meu coração, porque Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa com você. E Ele diz o seguinte, que eu tenho que guardar. Aí nós vamos lá para a galeria dos heróis da fé, e vamos ver lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível. E o que precisa para me ter fé, irmãos? O que precisa para me ser um bom diácono, cheio do Espírito Santo, como era o caso de Estevão? Ser uma rainha do lar, como foi Ana, como foi Eva? O que eu preciso? Vamos lá. Se entregar. Se entregar, 50%? 100%. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vai, irmão? Justamente. O Senhor chamar e dizer, eis-me aqui. Hebreus capítulo 11, verso 6, verso 7. A palavra diz assim, de fato, sem fé é impossível o quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele... Se eu perguntar se você acredita em Deus, você vai dizer que sim. E que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra de Deus fala que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, o que ele fez? Obedeceu a Deus, preparou a arca. Aqui em Mateus, capítulo 24, Mateus 24, todos encontraram, amém? Amém, igreja? Amém. Fala Deus lá no versículo 24, verso 37, diz assim, pois assim, como foi nos dias de Enoque, é isso que fala? De Noé. Também será a vinda do filho? Olha aqui algumas coisas que aconteciam na época de Noé. As pessoas, o que elas faziam? Elas se divertiam, elas comiam, elas bebiam, até o dia que Noé entrou na onde? Na arca. E a arca? A arca fechou? A arca fechou na arca que Noé entrou na arca, irmãos? Não. Quantos dias a arca ficou aberta? 7 dias. 7 dias. Essa foi a maior prova. A prova foi maior para Noé nos 7 dias do que nos 120
que Noé pregou foi a parte mais difícil. Sabe por quê? Agora chegou a hora dele ter que entrar e ficar lá esperando o quê? Tudo que ele havia o quê? Falado. Tudo que ele tinha falado. E sabe, irmãos, uma coisa interessante é que o Espírito de Profecia, a palavra de Deus, diz lá no livro História da Redenção, que algumas pessoas que foram salvas, elas ajudaram a construir a arca, mas elas não entraram. Olha que interessante, elas não entraram na arca, mas elas ajudaram a... Sabe por quê? Porque elas morreram antes do quê? Da arca ficar pronta. Foi uma prova muito difícil, mas Noé, ele obedeceu a Deus. Pergunto para a igreja aqui, eu coloco isso para mim também. Aqueles que são casados, é fácil conviver com a esposa um mês inteiro dentro de casa? Não. 20 dias? Não. 28? Não. 14 dias? Não. Não? Pra que casou? Não é fácil ficar o tempo todo ali, né? É fácil ficar ali, irmãos? Agora vamos lá. É fácil, você homem, ficar com os filhos sem a rainha do lar 2 semanas em casa? Não. Não? 3 meses? Também não. Também não. Sabe, Noé, ele teve que aprender uma lição muito importante. Tudo que ele aprendeu ouvindo de Deus, ele teve que aprender agora, naquele período que ele ficou na arca. A arca ficou quanto tempo na terra? Antes ou depois? Depois do dilúvio. Ela ficou 150 dias. Até as águas ser baixado. Matematicamente chega a 5 meses. Ele teve que conviver com os filhos, com os bichos. Teve que, algumas vezes, quando os filhos perguntavam: pai, mas quando será que vai acabar o dilúvio? Ele tinha que estar pronto e falar: olha, Deus sabe todas, Deus proverá. Ele teve que passar isso para os filhos. Algumas vezes o temperamento de um filho é difícil com o outro, era difícil com as noras que estavam ali, e ele teve que falar: olha, é o seguinte, olha, vamos fazer o culto a Deus aqui, com algum cheiro desagradável, mas temos que fazer o culto e entender que Deus está no comando de todas as coisas. A parte mais difícil para essa família, eles tiveram que aprender a fazer o altar e aprender a conviver o quê? Juntos, 5 meses dentro da arca. Mas não é uma tarefa fácil. Principalmente porque mulher é um bichinho que fala demais. Fala muito, não fala? Quando eu acho uma mulher que fala pouco, eu fico admirado. Elas têm da mancos, hein? Hã? Elas têm da mancos, Ela hein? fica mancos. A gente aprendeu Nada isso. desta. E quando eu fui estudar sobre a mulher, eu vi que a mulher fala algumas palavras durante o dia. Matematicamente, ela fala quantas palavras durante o dia, gente? Mais de 3 mil. Ela fala quantas palavras? Mais de 3 mil. Mais de 3 mil? Mais. E os homens falam quantas palavras? Mais de 50 mil. Mais de 50 Fala mil. mesmo, fala mesmo. Eu vou deixar vocês pesquisarem, não vou dar resposta. Os homens, quando pegam o microfone, esquece que entendeu? Fala até mais de 1000. Fala até mais. Ah, só quando tá com o microfone. Sabe por que a mulher fala mais? Porque ela cria um papagaio. Ela repete aquilo que o homem fala. Ao respeito, rapaz. E é sério, mano. E alguns homens que falam bastante também, pode perceber que ele fala bastante porque ele repete o que ele acabou o quê? De falar. Eu já vi, eu trabalhei muito tempo com um amigo que eu estava numa casa, ele ficava 3 horas numa casa e eu falava: eu tenho que sair, porque ele repetiu mais de 500 vezes a mesma coisa. Então, Aí já tá caducando. o ser humano é isso, irmão, nós repetimos contínuo. E a palavra de Deus fala que a fala é um dom. Então, dentro de casa, conviver com a fala, conviver com as diferenças, é um fator fácil ou difícil? Difícil. Noé só suportou porque ele estava sendo ensinado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que quando a arca, as águas abaixaram e a arca ficou num lugar ali, sabe o que aconteceu? A primeira atitude de Noé foi levantar um altar para Deus. Se nós queremos hoje, irmãos, ser famílias de Deus, homens e mulheres que não se compram e não se vendem, serem pessoas que tenham o temor de Deus, mulheres que tenham o respeito dos filhos, mulheres que tenham o amor, cultivou o amor dos filhos, mulher que cultiva o amor nos lares, nós precisamos ter o altar na nossa casa. A autonomia de chegar lá, eu abençoar, não quero levantar na cama, vai levantar agora. Agora é hora de fazer o quê? O culto. Quando chegar a hora que vai mostrar a novela do Apocalipse, lá da besta do Apocalipse, que as pessoas estão preocupadas com o microchip, falar: esquece a besta que está aí, vamos sentar aqui e vamos conversar sobre
Porque algumas pessoas, alguns adventistas estão em dúvida, sabia? Tem algumas vezes que eu tenho visitado e falo, irmão, é verdade que o microchip é a marca da besta? Eu falo, irmão, você não estuda a Bíblia, não? Tem irmão que tá deixando de fazer o culto e assistir essa novela que é chamada O Apocalipse. Não vou falar quem assiste aqui, porque senão alguns vão ficar com vergonha, né? Mas a palavra de Deus, ela fala o seguinte, eu quero terminar lendo com vocês. Em Tiago, capítulo 1, eu vou ler o último texto, GG, passou 5 minutos, você me perdoa? Ok. Se você ficar bravo aí, eu vou quebrar essa máquina. Viu? Tiago, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Amém? Amém. Provérbios, capítulo 14, fala o seguinte, que a mulher sábia, aí alguns homens pensam que é só para as mulheres, né? Mas não é. A mulher sábia, ela se relaciona também a quem? Ao homem. Se a mulher sábia, ela constrói, mas o homem destrói, o lar vai ficar com problema ou não? Sim. Olha o que diz aqui. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e verso 6. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus. Que a todos dá o quê? Liberalmente. E nada lhes o quê? E será o quê? Concedida. Se você pedir sabedoria para Deus, Deus vai lhe conceder. Eu gosto muito de estudar sobre os efeitos da mente, né? A mente aqui, onde Deus trabalha. Irmãos, de acordo com a ciência médica, a nossa mente ela acumula 90 bilhões de neurônios. Eu explico para você falar que nós temos preguiça de pensar. Não é só orar. Temos que desenvolver a faculdade da mente, pensar. E sabe qual a maneira de pensar? É examinar a palavra de quem? De Deus. Orar, estudar. Porque não tem faculdade melhor do que a palavra de Deus. A nossa mente, Amém. ela transforma, ela nos instrui. Ela ensina a ser um bom homem, uma boa mulher. Amém. Às vezes a mulher está retada lá, já quer descarregar os cachorros em cima do marido. Opa, vamos parar um pouquinho aqui? Vamos ler a palavra de Deus, pedir sabedoria. Vamos ver quem está ao nosso lado. Se tem filhos aqui, não conversa ali. Sai de casa e resolve os dois fora de quê? De casa, peça sabedoria. Às vezes lá, vejo que a mulher ela está naquele estágio nervoso lá e quer falar comigo. Eu pego ela aqui e falo, amor, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta no quarteirão, vamos comer uma pizza, o que você quer comer? Vamos dar uma voltinha aí. Aí eu vou sair com ela, lá ela solta os cachorros morrem na avenida, depois ela volta junto comigo e vem tudo em paz, né? Um novo casal. Um novo casal. Isso é sabedoria. Às vezes você está discutindo, mas os filhos estão ali, ó, olhando tudo. E está discutindo e fala, eu vou falar mesmo. E tem mulher que fala, o que tinha que falar, eu falo na cara. E começa a falar, ela não fala no rosto, ela fala na cara, né? E ela começa a falar e os filhos estão ali, tá ali. Daqui a pouco o pai está lá. Acabou, daqui a pouco passou a semana, está lá. Não de que ela aprendeu isso? Aprendeu de quem? Dos pais que estavam o quê? Ali. Então, sabedoria, irmãos. Temos que pedir o quê? Orientação a Deus. Sabedoria e orientação a Deus. Tudo temos que pedir orientação a Deus. Sabedoria a Deus. Temos que mostrar para os nossos filhos algo importante que eu quero finalizar isso para vocês. Nós não somos adventistas por acaso. E nós não somos pessoas religiosas, nós como igreja. Nós somos um povo escolhido e chamado por Deus. Amém. Religião não vai salvar ninguém. Verdade. E nem muito menos vão. Mas as pessoas aí fora, elas querem ver pessoas de boa reputação, pessoas de boa índole, pessoas que quando ela for visitar a sua casa, porque hoje eu faço uma surpresa, às vezes eu vou visitar uma pessoa que eu fui visitar sem avisar. E chega, irmão, juro você aqui, aí eu aqui, eu vim visitar você, irmão, vim visitar você. Porque quando você avisa, ela prepara, ela esconde lá o lixo, né? Deixa a menina impecável, tira os batons, os negócios, desenho, então você vai lá, fica tudo lá, e fala, nossa, a família é muito boa, não é? Então é bom você ir na surpresa. É bom ir na surpresa, estou falando, mas eu faço de vez em quando, né? Mas sabe, irmãos, o importante é pedir sabedoria a Deus, porque aquilo que você passar para os seus filhos na eternidade, no ventre, depois assim, ele nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Eu tenho 4 filhos na fase de pré-adolescente e 2 na fase juvenil. Bom, se eu lembrar a época que eu bati neles, eu não consigo lembrar. Hoje é mais conversa e testemunho.
conversa e testemunho. Então, às vezes nós como pais perguntamos, chegar na igreja tem que ficar lá, porque se alguma pessoa fica quietinho lá, quietinho, fica assim, tá? Mas aí o que acontece? Quando chega na hora do culto, você também faz a mesma coisa, não deixa a criança falar, chega aqui, ela vai pegar o quê? Amor por Deus ou ódio por Deus? Ela vai pegar ódio. Ela vai pegar ódio. Chega lá, bota a bichinha para cantar, não quero cantar. Não ensina ela em casa, tu chega na igreja, tem que cantar hoje porque faltou alguém. Canta, porque tu tem um dom, tem que cantar hoje. Canta hoje. Aí ela vai lá, vai cantar. Aí ela canta. Irmãos, as coisas de Deus, elas fluem naturalmente. Temos que estar sempre o quê? Pronto. Essa semana tive uma surpresa na igreja, eu chego lá, aí eu cheguei um pouco atrasado, né, que eu estava nas visitas, cheguei na igreja lá, eu percebi que a irmã estava meio nervosa na igreja, ela pregando, mas eu percebi, quando a pessoa, ela teve assim um certo ressentimento de última hora, você percebe um pouco o nervosismo dela na igreja, na frente. Aí eu percebi, eu falei, alguma coisa aconteceu de errado, não é possível. Aí depois quando acabou o culto, eu falei, irmão, desculpa uma coisa, quem que era o orador de hoje? Eu falei, irmão, a pessoa foi chamada, mas ela não veio, e aí eu vi que uma irmã estava bem vestida, eu falei, irmã, a senhora pode pegar hoje? Posso? Ela foi e pegou, só que a irmã estava despreparada. Imagina como ficou a igreja. Então, irmãos, então nós temos que estar sempre o quê? Pronto. Sempre preparado. Eu posso para meus filhos. Amor, você vai cantar? A pessoa te convidou para cantar daqui 2 meses. Você vai preparar? Não, tem que preparar para sempre, irmão. Sempre convidou para cantar no pequeno grupo, está pronto. Convidou para cantar na esquina, está pronto. Convidou para cantar naquela pessoa, tem que estar sempre pronto. A pessoa fala, eu vou cantar, vou ter 1 mês, mas se você estiver cantar hoje no funeral, se você cantar no aniversário hoje, você está pronto? Já pensou se chegar numa igreja, não tem uma pessoa pronta para pregar? E você, como que fica? Irmão, nós temos que estar sempre o quê? Pronto. E a lição matematicamente de hoje, irmãos, é que Noé, ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Ele deixou de confiar em si mesmo, no seu autoconhecimento, e passou a ser ensinado pelo Espírito Santo. Hoje, a maior lição para nós hoje é ser ensinado pelo Espírito Santo. Falar como Samuel falou para Deus. Fala, Senhor, que o teu servo o quê? Às vezes nós falamos assim, Senhor, fala que o teu servo o quê? Aí você ouve, chega na hora que Deus fala assim, ó, agora vai praticar. Fala, Senhor, mas eu ouvi, mas para me praticar, Senhor. Eu não posso praticar daqui 2 meses, Pai. Está muito pesado esse negócio para me praticar. Não é? Chegar em casa e olhar aquela bênção e dizer, Pai, eu amo essa bênção, mas olhar a situação e falar, mas tem situação para reverter esse quadro, Senhor? Você fala, tem situação. E sabe, queridos, matematicamente, Noé aprendeu algo muito importante que Deus quis colocar na porque não há coisa mais importante do que a nossa família. Não tem coisa mais importante do que a nossa família. Amém, glória a Deus. Não existe. O reflexo dos seus filhos vai repercutir naquilo que você passar para eles. Às vezes eu fico triste porque eu converso com os jovens na igreja, eu gosto muito de olhar a juventude, eu pergunto algumas coisas, porque alguns eu gosto de fazer casamento, né? Falando de Jesus, que a gente vai fazer o casamento dele de ser, né, gente? Aí eu gosto de perguntar, e aí, quando você vai casar? Casar? Eu casar? Que é doido? Aí a gente vai fazer história que percebe que a família daquela jovem é ela vê algumas coisas e fala, eu vou casar para ter uma vida infernal dessa, porque ela vê reflexo na onde? No lar. Aí vê o pai tratando mal a mãe o tempo todo contínuo, aí chega no dia das mães como hoje e fala, amor, vai lá dar um beijo na sua mãe. Ela fala, eu vou dar um beijo nessa coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que eu coloco dentro do meu coração, se eu não ganhar o coração da minha filha o tempo todo, ela vai pegar ódio ou amor por mim? Se eu, como diácono, sentar e não entender que o culto tem que ser um culto de cortesia, de alegria na minha vida conjugal com meus filhos, se eu não colocar isso, os meus filhos vão pegar amor ou ódio por Deus? Ódio. Obviamente vou pegar ódio. Se eu não entender que aqui, nessa igreja, eu tenho que cumprir a missão, eu não posso ficar sentado no banco, eu tenho que ser ousado para tirar pessoas lá de fora. Sabe, irmãos, eu tenho que fazer isso. Então eu só consigo fazer isso se eu ser ensinado pelo Espírito Santo. Nós íamos visitar uns irmãos aqui essa semana. Que dia que foi? Foi ontem, irmão, que a gente veio? Ou foi antes de ontem? Teve uma jovem que se matou aqui na rua de baixo, né? Irmãos, isso entristece o coração. Uma jovem de 20 anos. Vocês ficaram sabendo também, né? 20 anos. Aí você fica aí e fala, mas isso é comum. Eu não posso citar isso como uma coisa comum. Eu tenho que aproveitar toda a oportunidade, fazer da oportunidade o quê?
uma grande oportunidade. Falar de Deus para as pessoas. Finalizando, uma das coisas prioritárias que Noé aprendeu naquela arca, e alguns de nós temos que aprender hoje, é que nós devemos ser pessoas corteses, pessoas amorosas. Uma jovem dessa idade aqui, se eu pedir para ela fazer um favor ali, lá em casa, e falar, amor, vem aqui, por favor, faz a minha gatinha, pode pegar e lavar essa louça para a mamãe e papai? Ela vai fazer ou não? Vai. Gosto de chegar e falar, ó, por favor, você vai agora fazer lá, porque eu te chamei várias vezes. É diferente? É diferente. Mas se eu chamei 1, 2, 3 vezes, eu posso usar esse termo com ela? Posso. Não só posso, como devo. Ela tem que entender que pelo tratamento que eu tenho com o filho, tem que ser diferente do tratamento que eu tenho com quem? Com o pai. Tem que ser diferente. Mas tem que entender que o lar, irmãos, é uma instituição divina e é uma bênção de quem? De Deus. Aí alguns de nós vamos para o casamento e nós pensamos assim, os gatinhos são pequenos, por enquanto eles miam bem pequenininhos, não é? Mas eles vão ficar um bom tempo com esses bios, não vai? Ou os gatinhos vão crescer? Vão crescer, as elas vão ficar bravas. Vai chegar a hora que você vai ter que dominar elas. E se você não tiver a sabedoria do Espírito Santo, você vai ser dominado por quem? Por elas. Por elas. Eu tenho um sobrinho da parte da minha esposa que está aqui, que por uma separação conjugal da minha cunhada, por motivos do esposo, que houve algumas coisas que não foi boa, mas eu fico imaginando como vai ser a vida dele. Eu converso com ele o tempo todo. O jovem fez 24 anos, né, filho? 24 anos, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe ver horas, é um rapaz muito bruto, não agradece a Deus pela comida, não agradece a Deus pelo vestuário, não agradece pela mãe que ele tem, não agradece por nada. Que tipo de pessoa ele vai ser? Hã? Que tipo de pessoa? Aí eu olhei com a minha esposa, olhei a semana e falei, amor, vamos cuidar desse jovem? Vamos passar amor para ele, vamos adotar esse jovem? A mãe dele, vamos adotar eles? Vamos estar mais perto, porque acho que falta um pai para ele. E a gente tem que fazer papel de pai e mãe. Sentar, conversar, sabe? Mostrar para ele. E é um jovem que tem dificuldade de tomar banho. Meninas, vocês gostam de tomar banho aqui? Gostam? Não. Porque tem meninas que não gostam de tomar banho. Os rapazes, você que gosta, não é? Gosta. Esse jovem tem dificuldade de tomar banho, Geilson. Aí eu fiz uma pegadinha com ele. Falei, rapaz, vai tomar banho. Fez um trabalho e tem dificuldade de tomar banho. Eu falei, vai tomar banho hoje. Ele falou, aí começou a enrolar. Falei o seguinte, ó. Você fez aniversário hoje, não foi? Não, fiz essa semana, então tá bom. Então eu vou te dar um presente amanhã, mas se você tomar banho, quando? Agora. Vocês acham que ele foi ou não, meu irmão? Acho que foi. Olha como o bicho é esperto. Ele foi. Aí a gente pensa que as pessoas esquecem os presentes. Quando foi de manhã, 8 horas da manhã, quem estava lá na minha casa? Cobrando o quê? Olha como é esperto, entendeu? É esperto. Então a gente pensa que os filhos são bobos. Não, são espertos, pô. Mas são espertos para quem que interessa quem? E você tem que levar coisas que vai transformar a vida deles, trabalhar em cima disso, ter inteligência que Deus dá para nós, capacidade de pensar, agir. Mas tem uma coisa que Deus fala para nós, e eu quero finalizar com esse último texto aqui. Está em Salmos, capítulo 46, o versículo 10. 46, versículo 10. Tem pessoas que pensam em separar e falar, irmão, eu não aguento mais esse negócio não. O negócio está pesado. O negócio está difícil. Está difícil ver esse camarada você quer tomar banho. Esse camarada na manguaça todos os dias. Esse camarada que não leva eu para passear. Esse camarada que me trata bem na igreja, mas no dia a dia me trata como se fosse um lixo. Está difícil receber essa pessoa. Olha o que Deus fala aqui para nós. Salmos 46, o versículo 10. Deus fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou o quê? Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na onde? Na terra. Ele diz, aquieta-te. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo, quando nós falamos demais e não aquietamos em Deus, as coisas não acontecem. Quando eu falo demais, eu quero a mudança do meu marido. Eu quero a mudança dele. Mas eu não aceito que a mudança tem que começar por mim primeiro. E aquietar e esperar Deus, essa mudança nunca vai acontecer. A mudança tem que começar primeiro por quem? Por mim.
E é por isso que a palavra de Deus fala em relação aos diáconos e às diaconisas, específica a família, que se eu não sou apto na minha casa, eu não sou apto para cuidar das coisas de quem? Se eu não sou exemplo em casa, para que eu vou cuidar das coisas de Deus? Eu tenho que aprender a orar, aprender a confiar, agir e aprender a aquietar. Já viu a pessoa falar assim, irmão, você é muito quente, aquieta o facho aí, muda um pouco. Já viu? A pessoa fala assim, aquieta o facho, eita, não é? Já viu para falar isso? Com Deus é a mesma coisa, fala assim, aquieta-te. A maré pode estar muito alta na minha vida, e Deus fala, aquieta-te. Espera. A turbulência está alta, mas ele fala, aquieta-te. Esses últimos meses foi muito difícil para mim. Visitar meu pai de manhã, de tarde, visitar meu pai de manhã, de tarde. Eu olhar para o médico falar, ó, não tem mais solução. 82 anos, com esse problema de saúde, a única coisa que a gente sabe esperar é só o quê? Aí o Ulisses Tesas falou, Júlio, aquieta-te. Espera. O que você tinha que fazer como filho para o seu pai, você já fez. Mas lá no leito de dor, eu olhei para meu pai e falei, pai, e depende das circunstâncias, eu te amarei sempre. Me perdoa se eu te peço um filho por algum momento da vida. Mas eu sou um excelente pai. Falei isso muitas vezes, e nessa enfermidade toda agora, eu sei que o senhor só ouve. O senhor não enxerga, não anda, não come mais com as suas mãos, mas eu sei que eu tenho a habilidade de ouvir. Eu queria dizer que eu amo muito o Senhor, e o que Deus me fala para o Senhor é muito melhor do que o Senhor imagina. Amém. E 2 semanas depois, meu pai descansou. Recebemos a notícia, fomos para lá. 10 minutinhos que meu pai faleceu, cheguei lá, ainda vi o semblante do meu pai, um semblante tranquilo, um rosto quente, uma tranquilidade que Deus passou para mim, porque eu nunca vi ninguém morto da minha família, tão rápido. Eu cheguei lá, vi meu pai assim, e eu vi, irmãos, que não tem valor maior do que honrar o pai em vida. Não tem maior valor do que honrar os pais em vida. A longevidade que Deus nos concede não tem maior valor do que honrar os filhos em vida. Não tem maior valor. Eu queria convidar a irmã, porque me louvar a Deus, e dizer para vocês o seguinte: vale a pena servir a Jesus. Amém. E que vocês, como servos de Deus, não sejam jovens e pessoas que não entenderam o chamado de Deus, mas sejam jovens que têm o temor de Deus, porque o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Que o Senhor abençoe ricamente vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Perante o Rei, diante deste tribunal, estou aqui para ser julgado afinal. Culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora eu tenho que enfrentar a sentença do juiz. Ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender um amor assim. Que condenado foi por mim e salvo eu fui quando ele se entregou. E ao olhar para a cruz eu começo a chorar. Ela
quero fazer uma coisa de Deus aqui essa manhã com vocês. Filhos, eu quero falar com vocês. Eu também sou filho. Valorize os pais que você tem. Semana, 15 dias atrás, eu perdi a referência da família, que foi meu pai. Mas eu criei, eu falei para ele: pai, o senhor vai na nova terra receber uma nova visão, vai poder lutar, vai poder falar, vai poder comer e nunca mais vai envelhecer. Amém. E num dia tão especial, que é o Dia das Mães, que é todos os dias, eu não tenho mais a mãe dos meus filhos viva. Mas eu falo com eles: olha, de acordo com a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vi a irmã dizendo aqui que a mãe é uma coisa única. E é única mesmo. É única. A nossa vida é única. Não volta mais atrás. É único. São momentos únicos que não voltam mais atrás. Então, quando nós temos a nossa mãe viva, referência na nossa vida, valorize. Porque são momentos únicos, exclusivos. Os meus filhos hoje, eles sofrem quando eu tenho basicamente a mãe. E eu sofro quando eu tenho meu pai e nem minha mãe vive hoje. Porque eu sei que a morte, ela não foi preparada para nós. Você tem a mãe e tem seus pais vivos. Tem? Talvez você não tenha. Mas valorize, porque são momentos únicos. É por isso que Deus colocou a maior de idade, que é o maior cargo para a mãe, que é chamado Rainha do Lar. E colocou para o pai e sacerdote do lar. Colocou para os filhos heranças de Deus. E as famílias vão se reconstruir novamente. Eu não sei como está a sua casa, o seu lar, sua família. Mas é a coisa mais importante que Deus tem é a família. A coisa mais importante que Deus tem é você. Você pode fazer a diferença por onde você passar. Se você não for feliz na sua casa, em lugar nenhum você vai ser. E essa felicidade, ela não é produzida por você. Ela é produzida somente pelo Senhor Jesus. Amém. E quando eu olhei para o meu pai, eu disse: pai, nós vamos nos encontrar lá. Digo para vocês, eu não sei se nós vamos ter um outro encontro. Não sei quando. Passamos por aqui algumas vezes. Mas sabe, irmãos, vale a pena servir a Jesus. Amém. Fala para meus filhos hoje: não desista. Vocês não têm a mãe viva hoje, mas vocês vão encontrar ela. E é o motivo de vocês prosseguir. É o motivo de vocês prosseguir. É o motivo de vocês perseverar. Porque a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Não vai ser aquele que vai até a metade, mas aquele que perseverar. E alguns de nós vamos tombar pelo meio do caminho. E você que fica vivo, continua prosseguindo. Porque o que Deus tem é promessa para aqueles que morrerem em Cristo. E para nós que prosseguimos é a mesma promessa. Amém. É a mesma promessa. E eu digo para meus filhos: vale a pena. O choro vem. Amanhã, sempre o Dia das Mães, que é um dia comemorativo na data que nós temos no calendário, é um dia que eu tenho que preparar o ombro para eles chorarem. Hoje tem 20 anos, 18 e 13. Mas eles choram, porque eu sinto falta da mãe. Se você tem a sua mãe aí, aproveite a oportunidade, porque ela é única, ela é exclusiva. Se você tem o pai, aproveite, porque a oportunidade ela é única e ela é o quê? Exclusiva. Pai querido, muito obrigado pelo imenso amor que o Senhor tem por nós. Obrigado pelo maior cargo que o Senhor designou a nós, sermos sacerdotes da casa e a mulher ser a rainha do lar. Nos conceda sabedoria para conduzir a nossa casa diante do teu altar, ó Deus. Para que quando o Senhor voltar, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós possamos contemplar e olhar pelos olhos da fé, pela pessoa de Jesus, e nunca mais nos separarmos pela morte. Amém. Abençoe cada família representativa aqui, Senhor, cada líder. Coloque em nós o desejo de te adorar, de fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos carinhosamente, no nome que é eterno, no nome que é maravilhoso, no nome doce, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.